O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os meus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Eu irei começar esta catequese com uma experiência pessoal. Certa vez me perguntaram se eu acreditava em ETs. Olha que coisa interessante. Em seres extraterrestres. E eu respondi tranquilamente que sim. Quem me perguntou ficou espantado com minha resposta. Disse assim: o senhor acredita em ETs? Eu disse sim. Talvez você também esteja espantado com isso. Por isso eu preciso que você escute até o fim o que eu vou dizer para compreender esta minha afirmação. Pois na verdade eu aproveitei aquela pergunta, a pergunta daquela pessoa, para explicitar uma verdade da fé católica, porque eu não perco a oportunidade de explicar as verdades da nossa fé. Vejamos, nós decoramos o credo e rezamos sempre o credo, sobretudo quando nós recitamos o terço. Porém, nós não nos damos conta de que o credo não é propriamente uma prece, mas uma confissão de fé. O credo que comumente rezamos é o chamado credo apostólico, aquele credo mais comum que as crianças aprendem no catecismo, é chamado, isso aqui é um ensinamento, viu? O nome desse credo é chamado credo apostólico, Symbolum Apostolorum ou Symbolum Apostolicum. Trata-se de uma das mais antigas profissões de fé batismais. Alguns estudiosos o fazem remontar ao século II depois de Cristo, né? É como se fosse um resumo da fé dos apóstolos. O que nos interessa aqui é que quando rezamos o credo, nós declaramos já no seu primeiro artigo, porque esse credo ele tem 12 artigos de fé, por isso também é chamado credo apostólico, entre outras coisas, né? E no primeiro artigo de fé, nós dizemos assim: Credum in Deum Patrem Onipotentem Creatorem Celim et Terrae. Criador do céu e da terra. Nós cremos em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Criador do que existe na terra e fora da terra, né? Porque se a gente diz assim, Criador do céu e da terra, quer dizer Criador do que existe na terra e Criador do que existe extraterrestre, fora da terra. Então, é nesse sentido que eu acredito em seres extraterrestres, porque o credo diz que Criador do que existe na terra e que no céu, ou seja, fora da terra, extraterrestre. Mas vamos aprofundar mais essa colocação que parece trivial. Para entender melhor a afirmação do credo apostólico, tenhamos presente um outro símbolo da fé, um outro credo. É o credo niceno-constantinopolitano. Esse nós rezamos, não é tão comum rezá-lo no Brasil. Esse normalmente é proclamado, é professado nas solenidades. É o credo niceno-constantinopolitano. Esse credo, na verdade, é a síntese de dois grandes concílios da igreja. O concílio de Nicéia, que foi celebrado em 325, e o concílio de Constantinopla, que foi celebrado em 381 depois de Cristo. Pois bem, lá neste credo, nós dizemos assim: Criador das coisas visíveis e invisíveis. Enquanto que no credo apostólico nós dizemos Criador do céu e da terra,
No credo niceno-constantinopolitano, nós dizemos Criador das coisas visíveis e invisíveis. Então vamos entender esta afirmação. Antes de explicarmos, vamos dar uma explicação técnica para esta expressão Criador do céu e da terra, ou Criador das coisas visíveis e invisíveis. Esta constitui, em termos de exegese bíblica, o que nós chamamos de merisma. Nós percebemos aqui a união de termos opostos, céu e terra, visíveis e invisíveis. São termos opostos que são justapostos para indicar totalidade. Então, quando nós dizemos que Deus é criador do céu e da terra, quando nós dizemos que Deus é criador das coisas visíveis e invisíveis, nós estamos dizendo que Deus é criador de tudo que existe. Nenhuma das realidades existentes veio à existência sem a ação divina. E por que isso é importante? Porque existem heresias, como a dos maniqueístas, ou a dos cátaros, ou aos gnósticos do passado e do presente, que afirmam que há dois criadores, né? O criador da matéria e o criador do espírito. O criador da matéria é um Deus mau, o criador do espírito é um Deus bom. Então, diante destes que falam da negatividade da matéria, da corporeidade, a fé cristã, a fé católica diz, não, tudo foi criado por Deus. Por isso usa a expressão criador do céu e da terra. Como eu já disse, é um merisma para indicar totalidade. Tudo que existe foi criado por Deus. Mas essa expressão também tem um outro significado e é para ele que nós queremos caminhar. Quando dizemos criador da terra ou coisas visíveis, o seu sentido está claro. Deus criou todos os reinos existentes, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal e o reino humano. Então todas essas realidades têm como seu mentor o próprio Deus. Porém, quando dizemos assim, criador do céu, ou quando dizemos criador das coisas invisíveis, para que realidade estas expressões estão apontando? Do que se está falando quando se aponta para essas realidades extraterrestres, fora da Terra? Pois bem, o catecismo da Igreja Católica, na explicação do credo, no número 327, 328, nos faz entender que com a expressão criador do céu, se está apontando para seres celestiais. Com a expressão invisíveis, se está falando de realidades puramente espirituais. A expressão do credo coisas invisíveis indica, portanto, precisamente os anjos. Quando nós dizemos que Deus criou as coisas visíveis e invisíveis, com essa expressão invisíveis, nós estamos apontando para a realidade angélica. Com isso, se está dizendo que a crença na existência dos anjos é um artigo de fé, é uma verdade de fé católica. Não é uma verdade metafórica, do tipo, o meu vizinho é um anjo, ele foi um anjo para mim. Bom, a gente pode usar essa expressão num sentido metafórico, mas quando no credo se diz que Deus é criador dos anjos, é no sentido real desta palavra. É criador de um ser espiritual. Então a crença na existência de seres angélicos faz parte da fé católica. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que cremos em seres extraterrestres. O único extraterrestre que eu acredito, o único ser fora da Terra que eu acredito são os anjos, viu? É neste sentido que eu creio na existência de anjo, ou melhor, em extraterrestre, porque Deus criou outros seres além de nós, outros seres inteligentes, livres, capazes de amá-lo e adorá-lo.
E o que são os anjos? Então a nossa próxima pergunta é: o que são os anjos? Santo Agostinho, quando esclarece, quando fala do que são os anjos, ele dá a seguinte explicação: com a palavra anjo se indica o ofício, não a natureza. Por natureza, os anjos são espíritos. Enquanto o homem, segundo a Bíblia, está lá em 1 Tessalonicenses 5,3, enquanto o homem é um ser constituído de corpo, alma e espírito, enquanto o homem é constituído dessas três realidades, essas três dimensões, os anjos são puro espírito. A natureza dos anjos é puramente espiritual. Então, os anjos não têm corpos. O que estamos dizendo é que Deus criou, além de nós, seres humanos, Deus criou outros seres infinitamente mais poderosos, livres, mas não em outros planetas, mas nas realidades celestiais, para adorá-lo e servi-lo. Então, os anjos são seres puramente espirituais. Então, quando perguntamos pela natureza, esses seres são espírito. Quando perguntamos pelo ofício, eles são anjos, quer dizer, mensageiros, ministros de Deus, estão a serviço de Deus, estão a serviço da obra salvífica de Deus em Cristo Jesus. O que esses seres são? Puro espírito. O que eles fazem? São anjos. Portanto, anjo quer dizer mensageiro. É uma palavra grega que significa mensageiro. Lembremos-nos, por exemplo, que essa palavra tem a mesma raiz da palavra evangelho. A palavra evangelho, euangelion, quer dizer boa mensagem. Então, quando eu falo de mensagem, eu digo angélio. Quando eu falo de boa mensagem, eu digo euangélio. E quando eu falo daquele que leva a mensagem, eu digo angelos, mensageiro. Com relação aos nomes dos anjos, a Bíblia nos revela apenas 3 nomes de anjos: Miguel, Rafael e Gabriel. E claro, também nos fala dos anjos da guarda. Se vocês ouvirem falar de outros nomes de anjos, então saibam que isso não é católico, né? Então, quando começa a haver uma multiplicação de nomes de anjos, isso aí você deve ter cuidado, porque provavelmente não tem nada a ver com catolicismo, é alguma coisa ligada à nova era. O que esses nomes significam? Gabriel significa varão de Deus ou força de Deus. Nós vemos Gabriel, sobretudo na anunciação da Virgem Maria, né? O anjo que vai anunciar, que anuncia a encarnação do Verbo no seio da Virgem. Está lá naquela cena da anunciação. Rafael nós vemos sobretudo na história de Tobias. A palavra Rafael quer dizer Deus cura ou cura de Deus. Miguel nós o encontramos em várias passagens, como no livro de Daniel e também no livro do Apocalipse. É aquele que luta contra Satanás e suas hostes. E a palavra Miguel, na verdade, é uma frase, é uma pergunta. Mihael. A palavra Miguel quer dizer quem como Deus. Então, Satanás queria tomar o lugar de Deus e Miguel quer dizer quem como Deus. Então a gente vê que cada anjo desse recebe esse nome para indicar a missão dele, para indicar o ofício que Deus lhe deu. Porque a palavra anjo, como nós já dissemos, indica o ofício, a missão, o ministério, o serviço que ele é chamado a realizar em nome de Deus. Muito bem, tendo dito isso, vamos agora ao que é específico do dia. Porque é importante dizer que, segundo a igreja, na fé da igreja católica, cada ser humano tem um anjo da guarda. Que coisa maravilhosa de saber, não é? O catecismo da igreja católica, no número 336, diz:
Ao lado de cada crente está um anjo protetor, pastor, a guiar a sua vida. Essa expressão que está no catecismo é tirada de um sermão de São Basílio Magno. Então aqui está afirmada a fé católica da existência de um anjo da guarda para cada ser humano. Mas isso também é atestado nas Sagradas Escrituras. Se você pega Êxodo, capítulo 23, versos 20 a 21, diz assim: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Então a gente já vê atestado a existência de um anjo da guarda já na Torá, já lá no Antigo Testamento, em Êxodo 23, de 20 a 21. Mas o próprio Jesus nos ensinou esta realidade. Se você abrir o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versos 10, diz assim: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, que é os anjos desses pequeninos, nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então esses anjos que estão ao lado de cada um desses pequeninos veem a face de Deus, né? O anjo também tem como o anjo não é um ser corporal, ele tem o dom da bilocação, ele está ao mesmo tempo diante de Deus e ao lado de cada um de nós. Esse anjo da guarda. Então Jesus afirma aqui em João 18, versos 10, a existência de que, a verdade de que cada pequenino tem um anjo da guarda que também está diante de Deus. Mas se você pega também em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 5, 17 a 18, diz que os sumos sacerdotes se levantaram contra os apóstolos e o lançaram na prisão. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão para eles. Que foram esses anjos? Os anjos da guarda. Mas ainda vai ficar mais claro de que já nos tempos apostólicos existia a fé de que cada um de nós tem um anjo da guarda. Abra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 13 a 15. Quando Pedro fora preso, levado para a prisão, o texto diz que de repente, batendo a porta do pátio, uma menina chamada Arode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, com alegria, não abriu a porta. Ela ficou tão espantada com a presença de Pedro que saiu correndo para dentro para anunciar aos demais apóstolos que Pedro estava ali, que estava ali fora. E eles ficaram, você está variando, né? Disseram que ela estava fora de si. E disseram para ela, não é Pedro, que ele está preso. E disseram, é o seu anjo, porque existia de fato aquela crença apostólica de que cada um de nós tem o seu anjo da guarda. Então eu gostaria de encerrar essa catequese maravilhosa com a certeza de que cada um de nós tem um carregado por Deus, um ser espiritual que cuida da nossa vida, que nos ajuda, e o seu objetivo maior, como disse São Basílio, é nos levar para a vida, ou seja, nos levar para a salvação. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ouvir as sugestões dos anjos. Então, já que esse o objetivo dele é nos salvar, não é nos ajudar a ganhar na loto, não é nem mesmo nos livrar de tantos percalços. O objetivo maior do anjo é nos conduzir para a vida eterna. Então nós devemos pedir e rezar para ele, pedir a sua ajuda. Porque a diferença entre o anjo da guarda e o demônio, que é um anjo caído, é que o demônio age sem nós o invocarmos, sem nós pedirmos. Porém, o anjo da guarda, ele depende do nosso assentimento.
Ele vai nos ajudar na medida que nós o invocarmos, que nós dermos o assentimento da nossa vontade ao seu mover, à sua ajuda. Então, que o anjo da guarda nos proteja, que o nosso anjo da guarda nos proteja. E Padre Pio, né, sempre dizia que nós deveríamos dar trabalho ao nosso anjo da guarda, nós dar uma missão ao nosso anjo da guarda. Então, que o nosso anjo da guarda nos proteja e nos ajude nessa caminhada para o céu, para a salvação eterna. Então, peçamos o auxílio do nosso anjo da guarda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.